Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Naruto, Yami, o Hokage Maligno. Capítulo 31. Salto no tempo, alguns meses depois, 9 anos. Estou no chuveiro agora mesmo pensando no que aconteceu nos últimos meses. No lado da guerra, Hiruzen e Sakumo conseguiram segurar o terceiro Raikage. Então, é claro, Komogakure, Vila das Nuvens, foi misteriosamente atacada por ninjas da névoa, que eram na verdade a raiz de Danzo. Eles também morreram naquela missão, então Raikage teve que retornar para sua vila. Mas o mesmo plano não vai funcionar novamente porque agora o terceiro Raikage deixou Blue Bell, o atual Jinchuriki de 8 caudas, para defender Komogakure. Então agora o Raikage está atacando em direção à Terra do Fogo novamente. Ele provavelmente descobriu que eles eram de Konoha. Mas vai demorar muito para ele ter sucesso porque agora ele não tem o mesmo ímpeto de antes, porque o Hokage e o Sakumo estão lá para lutar contra ele. Eu não fui mais ao campo de batalha porque eu sou o líder do clã e uso isso como desculpa. Não sei por quanto tempo essa desculpa vai funcionar, mas vou usá-la até que não funcione mais. Também comemorei meu aniversário comendo ramen com Kushina e Minato. Aprendi todos os selos do Uzumaki Fuinjutsu básico e agora estou no livro intermediário, cujo selo introdutório é o selo de paralisia, que é uma técnica de Fuinjutsu suplementar de nível B. O usuário escreve um selo em um pergaminho, ou algo comparável a um pergaminho, mas o selo em si é uma armadilha. Assim que uma pessoa olha para este selo, a técnica ativa e envia o alvo para a paralisia. A fraqueza desta técnica é que a paralisia só pode durar um curto período de tempo e enquanto o alvo estiver olhando para o selo. Se o selo for removido da linha de suspiro do alvo, então a paralisia é quebrada. Se uma certa quantidade de tempo passar, o selo em si entrará em colapso e libertará o alvo. Sim, Fuinjutsu é poderoso pra caramba. Bem, uso Uzumaki de qualquer forma, então o selo do final do livro é o selo de drenagem de chakra. O usuário coloca um selo em uma pessoa que drenará o chakra desta, para que o usuário possa usá-lo para si mesmo. Também tem uma teoria de que se esse selo for aplicado a uma pessoa que esteja reunindo energia natural, isso perturbará o equilíbrio e a pessoa começará a se transformar em pedra. Bem, estou quase terminando o livro intermediário, mas sei que Kushina não vai ensinar a mim ou a Minato mais do que o livro intermediário, porque somente os Uzumaki têm permissão para aprender os livros avançado e mestre do Uzumaki Fuinjutsu. Mesmo que Minato ainda compre ramen para ela e saia com a gente enquanto Kushina me ensina Fuinjutsu. Pobre rapaz, ele é péssimo em seduzir uma garota. Kushina o colocou totalmente na friend zone. Eu até ouvi uma vez lendo um livro sobre amor ou algo assim sobre sentimentos de garotas, etc. Então saio do chuveiro e vou em direção ao meu quarto. Lembro-me de como Kushina ficou chocada quando soube. Iniciante Uzumaki Fuinjutsu em 1 mês e meio. Ela me chamou de gênio como ela em Fuinjutsu. Minato aprendeu em 1 mês e ela me disse que ele seria um gênio entre os gênios, até mesmo para os padrões Uzumaki. Então abro a porta do meu quarto que tem uma placa de proibido entrar. Olho para dentro do meu quarto e penso. Genial, hein? Há páginas com selos em todos os lugares, nas paredes, no chão, na minha mesa, até na minha cama, e 4 clones estudando selos lá. Eu gostaria de pensar que Minato também usou esse método, mas no máximo ele conseguiu fazer de 1 a 3 clones de sombra com seu chakra quando estava aprendendo Fuinjutsu. Eu visto algumas roupas e vou para fora em direção ao Ishiraku Ramen. Eu não tenho me concentrado apenas em Fuinjutsu, eu também aprendi muito jutsu de vento de nível B usando meus membros do clã que são Jounin especiais para me dar alguns desses jutsus para mim, porque eles não são Jounin completos. Eles têm apenas um elemento para escolher da biblioteca Jounin. Eu os fiz trazerem diferentes jutsus de terra, água, fogo e vento de nível B. Os de nível C eu poderia obter sozinho. Eu aprendi jutsus como estilo terra, pele de ferro, isso deixa minha pele mais forte. Acho que é um jutsu que Kakuzu usou. Também aprendi muitos jutsus de nível B, como estilo fogo, bala de fogo grande, estilo água, trombeta de água, estilo vento, dano de pressão, estilo vento, esfera de vácuo, que é como tubos de vento que cortam você. Danzo usou isso no anime. Estilo vento, onda de vácuo, etc. Então eu aprendi alguns jutsus de rank B e muitos de rank C, então meu poder aumentou muito nos últimos meses. Sim, agora sou Yami do Jutsu 1001 ou algo assim. Ainda acho que presa vermelha não era o melhor nome para mim. Bem, não adianta chorar sobre o leite derramado. A propósito, eu não aprendi nenhum jutsu de relâmpago porque meu elemento é vento e relâmpago é meio que seu oposto. Afinidades diferentes têm algum tipo de outra afinidade que é o oposto deles e é difícil aprender e usa muito mais chakra do que o normal. Por exemplo, Kakashi com o elemento relâmpago, ele sabia muito de jutsu, mas nunca me lembro dele usando um jutsu do estilo vento. Ou Hiruzen, o professor. Acredito que ele tem afinidade com fogo. Dizem que ele conhece todos os jutsus de Konoha, mas nunca me lembro dele usando jutsus de água no anime. De qualquer forma, vejo o ramen ali com Kushina, como sempre, já lá, mas dessa vez ela estava comendo sozinha e pelo que percebi ela parecia estar chorando. Então sinto o chakra dela e fico surpreso. Capítulo 32. Quando sinto o chakra dela, fico surpreso com isso. Essa é a maior quantidade de chakra que já senti. Ela provavelmente já se tornou uma Jinchuriki e isso é apenas o chakra dela amplificado pelo ritual Jinchuriki. Não quando ela libera Kyuubi e como sua amiga. Eu vou até ela e toco seu ombro e ela se vira para olhar para mim com lágrimas nos olhos. Então eu faço uma cara preocupada e digo a ela. Ei Kushina, por que você está chorando? Ela então começa a chorar mais e diz. Kushina, vê vovó Mito está morta. Lágrimas continuam caindo de seus olhos como uma cachoeira. Então eu apenas lhe dou um abraço e digo. Está tudo bem, você me tem aqui e eu acho que Mito-sama gostaria que você fosse feliz e não triste. Afinal, eu acho que ela ainda está viva. Aponto para o coração dela e digo. Bem aqui.
Ela então olha para mim, enxuga as lágrimas e o ranho com as mangas e diz: Kushina, você está certa. Eu apenas dou um pequeno sorriso para ela e fecho meus olhos como se eles parecessem estar fechados, mas ainda assim eu conseguia enxergar. Eu a vejo corando. Acho que ela agora tem uma queda por mim. Bem, isso pode fazer meus planos avançarem mais rápido. Eu realmente quero aqueles livros de Fuinjutsu e eu realmente não me importo com a linha do tempo do cânone do anime, já que tenho os planos A, B e C sobre como ser capaz de derrotar Kaguya. Sasuke e Naruto agora são meu plano D sobre como lidar com Kaguya. De qualquer forma, não me importo muito com a história, contanto que eu consiga o que quero. Se a história se tornar canônica, tudo bem se Naruto ou Sasuke não nascerem. Eu também não me importo muito. Mas também tem o fato de que eu realmente não gosto de crianças desse jeito. Eu gosto de mulheres adultas. E a Kushina adulta não é o tipo de garota que eu ficaria mais de uma semana só para fazer sexo com ela. E eu sei que eu ficaria entediado dela bem rápido porque ela tem uma personalidade autoritária, violenta e intrometida. Quero dizer, a única coisa que ela tem de especial é sua aparência bonita e exótica. Sua personalidade não é tão complexa ou inesperada para ser interessante, além disso. Ela não tem uma mente intrigante ou super inteligente para ser interessante ou divertida para mim. Ela pode estar escondendo tudo isso e eu estarei em guarda de qualquer maneira, mas essa é minha suposição sobre ela. Além disso, não me importo com o amor, a única coisa com que me importo é a imortalidade. Depois de conversarmos por alguns minutos, Minato chega e vem em nossa direção, e seu rosto está normal quando ele vê Kushina. Acho que ele sentiu as mudanças nela de longe, ainda melhor do que provavelmente pode agora. Ele então nos cumprimenta e temos uma pequena conversa. Kushina explica o que acontece com ela e Minato a consola, mas não tem o mesmo impacto que meu discurso teve. Mas ela estava grata e feliz por ter outra pessoa para contar. Ainda mantenho minha cabeça no livro sobre selos intermediários e enquanto memorizo alguns deles, penso na minha primeira vida e na primeira morte que experimentei. Ainda me lembro daquele dia com muita clareza. Flashback, 12 anos. Eu estava no meu quarto lendo um livro escolar, mais especificamente o livro de biologia. Então ouço meu pai dizer: Pai, ei, Andy, quer vir pescar comigo? Ele adora pescar, cresceu em uma vila de pescadores e agora ele vai pescar para relembrar os velhos tempos e adora pescar. Eu também gosto um pouco porque quando ficamos entediados, vamos nadar no lago. Mas ainda tenho dever de casa e muito a aprender. Quero ser médica. Quero cursar medicina como minha mãe. Ela tem um diploma de medicina, mas não trabalha porque o pai trabalha como gerente-chefe em uma loja grande perto e tem um salário bom e alto. Quando eu era mais jovem, costumávamos ter problemas de dinheiro porque eu sempre ficava doente o tempo todo, mas não mais, até temos uma casa legal agora. E nossa família tem um novo filho de 4 anos para cuidar e minha mãe é muito protetora conosco. Ela não deixa nenhuma babá cuidar do seu garotinho, ela não confia nelas. Então ouço uma batida na porta do meu quarto e meu pai entra e diz: Pai, ei, Andy, você me ouviu? Eu perguntei se você quer vir pescar comigo. Ele então faz uma pequena pausa e então me diz: Pai, quando não ouvi você responder, pensei que você estava se masturbando ou algo assim, sabe? Não há nada do que se envergonhar. Eu também costumava fazer isso quando tinha sua idade. Então eu me afasto do meu livro e olho para ele, sorrio e digo: é velho, costumava fazer isso porque sua coisa não funciona mais. Ele então olha para mim e diz: Pai, você não sabe, pirralho, mas quando eu era jovem eu tinha muitas namoradas. Uma vez eu até tive 3 ao mesmo tempo, até que elas se descobriram e eu me mudei da cidade, então. Suspiro, você já me contou essa história 100 vezes, mas eu ainda não vou acreditar até que você diga na frente da mamãe. Talvez eu deva contar isso a ela. Ele olha para mim, sorri e diz: Pai, sim, diga isso a ela e eu contarei a todos sobre aquela garota por quem você tem uma queda. Qual era o nome dela mesmo, Emma? Não, era Elissa? Não é isso, agora me lembro que o nome dela é Elizabeth. Então eu fiquei vermelha, pensando porque pedi conselhos amorosos a ele. Então eu disse a ele: velho, você é muito chato e eu não vou pescar porque vou terminar um trabalho escolar. Pai, claro, meu amor. Isso foi constrangedor. Bem, não importa muito, ele provavelmente não vai contar a ninguém. Ok, talvez ele conte. Assim, ele definitivamente contará isso a alguém como uma piada. Salto no tempo, 2 semanas depois. Meu pai está desaparecido há 2 semanas desde sua viagem de pesca. No dia seguinte ao seu desaparecimento, houve uma grande tempestade. Ficamos realmente preocupados. Minha mãe me mandou para a casa dos meus primos para me recompor. Eu estava sentado no carro voltando para casa, com meu primo dirigindo quando ele disse: Primo, você tem a identidade do seu pai? Sim. Guardei isso porque vou devolver para ele, porque ele esqueceu a carteira naquele dia. Ele então olha para mim tristemente, quase chorando, o que eu não percebi naquela época, e diz: Primo, então você deve mantê-lo seguro. Eu sorri um pouco e fiquei feliz quando ele disse isso. Então ele provavelmente foi pego pela polícia por ter sido empurrado pela tempestade para a área de pesca proibida, que é onde seu barco foi encontrado. Então chegamos ao meu bairro e paramos em frente à minha casa térrea e notei que havia carros estacionados ao longo das ruas do nosso bairro, mais do que o normal. Na verdade, muito mais do que o normal. Então paramos em frente à minha casa, bem, não exatamente lá, paramos ao lado da minha casa onde uma tenda gigante foi montada no que costumava ser um terreno plano. Eu sei que a terra é de propriedade de um dos nossos parentes, mas ele é um homem velho e não faz nada com ela. Mas então eu vejo pessoas em roupas funerárias pretas e penso: alguém deve ter morrido. Então vejo meu primeiro tio chorando, o que eu não percebi naquela época quando ele saiu. Eu apenas olho para ele, sorrio e digo: olá, bom dia, tio. Ele não diz nada, apenas me agarra pelo braço e diz:
Tio, você tem que se despedir dele. Meu cérebro estava trabalhando a plena capacidade para descobrir o que estava acontecendo, e ele o fez antes que meus olhos olhassem para o corpo deitado no meio da tenda em um caixão com minha mãe chorando em uma cadeira ao lado da tenda e muitas pessoas fazendo o mesmo. Afinal, a pessoa ali era muito amada por esta comunidade. Ele sempre ajudava as pessoas e era divertido estar perto. Então eu hiperventilo quando vejo a pessoa ali. As lágrimas não param de sair dos meus olhos. Respiração pesada. Capítulo 33. Fim do flashback. Foi essa a primeira vez que fiquei obcecado pela imortalidade? Acho que não, não foi naquela época. Esse foi apenas o começo da minha queda na loucura e o começo da minha história? Não, chamar isso de tragédia seria mais adequado. Afinal, monstros não nascem, eles são feitos. Eu costumava pensar que eu era amaldiçoado ou algo assim por causa de quão ruim minha vida estava indo. Eu realmente amava meu pai e minha primeira família, eu daria minha vida por eles. Eu não me importaria se o mundo inteiro fosse destruído, contanto que eles vivessem. É por isso que eu não vou trair sua memória amar outra família em um mundo de assassinos. Isso é como cuspir em seus rostos e em suas memórias. As pessoas que fariam isso não amam realmente suas famílias reais, não é mesmo? Elas só querem uma família perfeita em outro mundo para se sentirem melhor. Uma família não é sobre ser perfeita, é sobre ser. Apenas uma família normal que discute, faz as pazes, ama, apoia, tem um ombro para chorar e aceita. Lembro-me desde aquele dia trágico que eu não queria nunca estar despreparado ou ser pego de surpresa sobre algo. Mesmo mais tarde na minha vida, quando meu irmãozinho estava atrasado para voltar da escola, eu estava pensando no pior. Quando minha mãe estava um pouco atrasada do trabalho por causa do trânsito, eu estava pensando no que poderia ter acontecido com ela e fiz sem planos sobre como reagir contra uma situação. Eu não gostava de pensar em algo ruim acontecendo com eles, doía só de pensar assim, mas eu também não queria estar despreparado ou ser pego de surpresa sobre algo. Também fiquei muito preocupado, controlador e protetor com eles. Eu estava percebendo que estava ficando louco, mas escondi muito bem. Não tínhamos dinheiro para um terapeuta e até tivemos que vender nossa antiga casa e me mudar para que minha mãe pudesse encontrar um emprego. Eu realmente sinto falta deles. Minha família, essa era a única coisa que importava para mim. Eles eram meu pilar contra minha saúde mental corroída. Mas eu não os tenho agora e eles estão mais seguros no outro mundo e têm uma vida boa, que será melhor depois da minha morte, quando eles receberem o dinheiro do seguro de vida. Mas acho que essa é uma história para outra hora. A história de como o monstro foi criado e uma história até sua morte, que é seguida por uma nova vida. Então agora nesta segunda vida seguirei meus sonhos sem descanso. Sim, estou realmente ciente de que sou considerado um psicopata pelas pessoas normais. Suspirar. Então eu volto à realidade. Minato e Kushina estavam comendo ramen agora. Ela olha para mim, dá um pequeno sorriso e diz: Kushina, ei Yami, por que você está fazendo essa cara? Venha comer um pouco de ramen? É muito bom. O novo ramen de miso que Teueishi faz é uma comida divina. Além disso, Minato disse que vai pagar. Minato engasga e tosse enquanto come ramen quando Kushina disse isso. Ela realmente o tem enrolado na palma da mão. Eu apenas sorrio para ela e digo: bem, quem sou eu para recusar o pedido do meu melhor amigo? Kushina então imediatamente gagueja um pouco, fica vermelha e diz: Kushina, realmente somos realmente amigas. É claro que não somos, Kushina, pensei. Mas eu apenas fiz uma cara estranha e disse a ela: claro que não somos apenas amigos normais, Kushina. Você e Minato somos melhores amigos, certo? Ela apenas concorda timidamente. Então, depois de um bate-papo, descobri com Kushina que a neta de Mito está vindo visitar seu túmulo para prestar homenagens e conhecer um pouco melhor sua sucessora, Kushina. Bem, por sua neta ela provavelmente quer dizer Tsunade, então ela virá visitar Bem, então é melhor eu me preparar para isso. Salto no tempo, 3 semanas depois. Bem, então foi tornado público que um dos Sannin está retornando a Konoha para protegê-la neste momento de guerra enquanto o Hokage luta contra o Raikage. Bem, provavelmente há outros motivos para a visita dela. Além do que o público sabe, ela está aqui para visitar o cemitério de Mito e provavelmente ajudar no hospital. Agora que não estamos mais em guerra com Suna, precisamos que Tsunade ajude os ninjas, especialmente os Jounin, a se curarem mais rápido e corretamente para que eles possam retornar ao campo de batalha mais rápido, e ela pode até ser capaz de curar alguns ninjas aleijados. O fim da guerra com Suna libertou 2 dos nossos ninjas mais valiosos, Tsunade e Sakumo, para ajudar outras fronteiras. Bem, de qualquer forma, durante essas 3 semanas eu também fui produtivo. Fiz mais experimentos com os 8 Jounin especiais do clã Inuzuka dessa vez e também com meu primeiro sujeito de teste, Akimaru. Todos eles se tornaram Jounin de baixo nível, eles só precisam se acostumar com seus corpos e chakra agora. Mas também notei um efeito colateral porque Akimaru precisava de mais reforços para se tornar um Jounin de um Chunin enquanto os outros sujeitos de teste eram Jounin especiais. Notei que alguns de seus cabelos começaram a ficar grisalhos depois disso, não fiz mais tratamentos nele, não queria que as pessoas notassem e também fiz mais tratamentos nele do que nos outros. Afinal, o 8º portão não é brincadeira. Mesmo quando levemente perfurado, ele provavelmente tem cerca de 20 anos de vida útil restantes, e ele tem apenas 19 anos agora. Bem, de qualquer forma, o mais importante é que Inuzuka agora tem 9 novos ninjas de nível Jounin, embora agora eles estejam em níveis baixos até que consigam controlar melhor seus corpos. Então eles se tornarão Jounins medianos ou alguns podem até se tornar Jounins de nível alto. Agora mesmo estou na frente do portão da vila esperando Tsunade aparecer, afinal se eu não a recebesse poderia parecer suspeito. Então, depois de algum tempo, noto um ninja pousando em uma árvore na minha frente. É Tsunade Senju, uma das Sannin, ela então olha para mim. Então ela. Capítulo 34.
A primeira coisa que noto é o selo em forma de losango em sua testa. Ela apenas olha para mim, pula em minha direção e me abraça. Devo dizer que seus seios são definitivamente grandes, posso senti-los mesmo sob a armadura de Jounin de Konoha. Ela então começa a chorar e diz: Tsunade, Yami, sinto muito por deixar você carregar esse fardo. Foi tudo culpa minha, eu não deveria ter deixado você ficar no campo de batalha. Estou surpreso porque ela está se culpando. Agora entendi a mentira que contei sobre aprender ninjutsu médico para não deixar meus companheiros morrerem. Então soluço um pouco e digo: soluço, sinto muito Tsunade-sensei, não pude protegê-los. Soluço. Isso foi inesperado. Então ela pega minha cabeça entre as mãos e diz: Tsunade, não foi sua culpa. Prometo que vou te proteger de agora em diante, em memória deles. Ok, isso tomou um rumo imprevisível. Preciso reajustar meus esquemas um pouco então. Então, depois de uma reunião sentida, Tsunade vai até o túmulo de sua avó e presta suas homenagens. Então ela vai até o clã dos gêmeos Sarutobi para prestar homenagens. Eu digo a ela que não posso ir porque não estou pronto para encarar a culpa de minhas ações e que irei quando estiver pronto. Na realidade, será apenas uma perda de tempo. Atualmente preciso de todo o tempo que puder para me tornar mais forte, afinal, há uma guerra acontecendo. Então vou para casa, para o meu laboratório. Acho que preciso ir aos campos de batalha para conseguir mais cobaias, afinal não posso levar cidadãos de Konoha porque agora que estamos em guerra e um cidadão desaparece. Eles definitivamente vão investigar e ainda não estou forte para viver livremente fora de Konoha. Então eu coloco selos em volta do meu laboratório para não deixar ninguém entrar e se as pessoas tentarem usar a força, isso destruirá o laboratório. É claro que eu cuidei de todas as evidências no laboratório, mas você nunca pode ter certeza. A propósito, eu também queimei as cabeças dos 3 junins de areia que eu tinha na minha caixa térmica. Eu realmente não preciso do dinheiro porque eu tenho uma pequena fortuna. Agora não há mais evidências do que realmente aconteceu naquele dia da reunião de paz com Suna. Saltar no tempo. Amanhã, Tsunade terminou de prestar homenagens, agora ela está emocionalmente mais calma do que ontem e terminou todo o seu trabalho de hoje também. Então lá está ela sentada no meu quintal deitada na grama com roupas casuais, um kimono branco curto e calças curtas pretas de ginástica. Ela apenas olha para mim e diz: Tsunade, você sabe que estamos em guerra e eu posso morrer um dia. Então eu quero que você seja minha sucessora. Olho para ela. Isso estava dentro das expectativas, então o Sunny já teve a conversa emocional sobre sucessores. Ela então diz: Tsunade, você conhece meu truque para minha força enorme? Sim, eu faço do anime, mas vou agir como se não fizesse. Faço uma pose pensativa e digo: acho que é como o exercício de andar na árvore, em que você coloca muito chakra na perna e o lugar na árvore explode. Tsunade sorri para mim e diz: Tsunade, você está certa, é mais ou menos assim, mas... Ela se levanta e dá um soco no ar. Senti algo estranho, então ela diz: Tsunade, eu usei minha técnica agora, mas nada aconteceu com o ar, como uma corrente ou uma pequena explosão. Entendi, então é assim que funciona. Agora entendi. Eu sorrio para ela e digo: acho que sua técnica tem 3 partes. Quando você soca, ele usa o controle do chakra para fortalecer você, o que significa que você não está usando apenas a explosão do chakra, mas também o fortalecimento do chakra. 2. Você também causa um efeito cascata quando soca para espalhar sua explosão e causar um dano mais amplo, e a explosão de chakra é imperceptível. 3. Você também usa um pouco de chakra para proteger seu membro de ser completamente esmagado pela pressão exercida sobre ele. Seus olhos se arregalaram para ser capaz de dizer isso com quase nenhuma dica. É um gênio em observação, quase como o Sharingan. É isso que você está pensando, não é, Tsunade-sensei? Quando explico o processo dessa forma, parece simples, mas não é nem de longe tão simples quanto parece. Para fazer até metade disso é preciso extremo, nenhum controle perfeito de chakra e ela pode usá-lo em todos os seus membros. No anime, havia pessoas que diziam que Sakura poderia superar Tsunade. Isso é loucura absoluta. Tsunade tinha o talento para inventar uma técnica de fortalecimento, e embora ela seja uma ninja médica e tenha controle de chakra perfeito, sua quantidade de chakra não é pequena, afinal. Ela é parte Senju e Uzumaki para obter esse tipo de controle de chakra com sua quantidade de chakra de classificação, quase S não é nada além de um feito monstruoso. Ela pode até mesmo esmagar pedras com apenas sua força muscular natural. Sua resistência também é monstruosa. Ela lutou com Madara por um dia inteiro e ainda conseguiu, após a batalha e ser cortada em 2, curar em massa a aliança Shinobi. A Tsunade que vemos no anime é uma mulher na faixa dos 50 anos que passou as últimas décadas bebendo, jogando e não fazendo nenhum treinamento. De qualquer forma, quando olho para ela, ela também olha para mim com os olhos arregalados e diz: Tsunade, tem certeza de que não é um Uchiha disfarçado ou algo assim? Eu dou uma risadinha e digo: eu queria ser Tsunade-sensei, isso tornaria o aprendizado muito mais fácil, mas, infelizmente, algumas coisas simplesmente não são para ser. Tsunade esfrega a testa. Tsunade, suspiro, não havia necessidade de uma resposta tão longa, você fala como um velho. Eu apenas sorrio e digo brincando: e você gosta de uma bruxa velha. Então uma marca de tique apareceu em sua testa, ela franziu a testa e disse enquanto estalava os dedos: Tsunade, cuidado, ultimamente você anda ficando atrevido Yami. Capítulo 35. Paro de sorrir e olho para ela com olhos frios. Então eu imediatamente me curvo e digo: desculpe Tsunade, você é a Konoichi mais linda, gentil e forte do mundo e eu nunca seria atrevida com você. Ela apenas olha para mim, sorri, vem até mim e acaricia minha cabeça gentilmente. Então de repente ela aperta meu crânio. Tsunade-sensei, por quê?
Tsunade, você deveria parar de agir de forma tão ridícula. Então ela solta minha cabeça. Uau, que força monstruosa. Mas de qualquer forma, isso foi para que eu pudesse aliviar um pouco o clima. E eu preciso que eles pensem que essa é a minha maneira de lidar com a depressão. Afinal, cada ninja tem sua própria maneira de lidar com isso. É por isso que a maioria dos ninjas de elite tem uma personalidade peculiar. Ok, agora, então Tsunade-sensei, o que você vai me ensinar? Ela então olha para mim e diz, Tsunade, ok, só preciso que você se sente em uma posição meditativa. Ok, então eu faço isso e ela faz o mesmo. Ela então pega uma garrafa de tinta e um pincel de seu kimono. Então ela diz, Tsunade, tire sua faixa na cabeça. A propósito, qual é sua cor favorita? Eu faço isso, então olho para ela seriamente e digo, bom, não me importo de qualquer maneira, mas gosto da cor vermelha. Ela apenas olha para mim e diz, Tsunade, essa foi uma pergunta retórica. Só tenho tinta preta agora. Olho para ela estranhamente e digo, por que você perguntaria isso se você só tem tinta preta? E a propósito, essa não foi uma pergunta retórica. Ela olha para mim, levanta a sobrancelha e diz, Tsunade, se você odeia tanto a tinta preta, vai e compre sua própria tinta colorida. Suspiro, podemos continuar com isso agora? De qualquer forma, não me importo. Ela apenas olha para mim enquanto coloca o pincel no frasco de tinta e o gira no sentido horário. Então ela diz, Tsunade, Izali, que discípulo decepcionante, eu sempre disse que você deveria ter paciência, meu pupilo. Especialmente agora, porque ter paciência é a chave desta técnica que estou prestes a lhe ensinar. Olho para ela e digo, como eu poderia me divertir enquanto ela está se esquivando da resposta que eu quero? Então eu tenho uma ideia. Por que você está agindo como um professor sábio do nada? Então eu olho para ela, faço uma cara séria e digo, enquanto secretamente me preparo para usar substituição. Você quer ter um relacionamento proibido comigo, ou algo assim? Tsunade então para em choque e fica congelada no lugar, mas eu continuo. Eu entendo que você queira ter o fruto proibido. Afinal, o proibido é mais excitante e saboroso. Então eu ainda divago enquanto Tsunade ainda está em choque e digo, eu também estou bem com isso, Tsunade-sensei. Afinal, se eu vou para o campo de batalha, também quero experimentar o fruto proibido, não se preocupe. Não vou contar a ninguém sobre isso, vou levar isso para o túmulo. Então eu dou um sorriso sombrio e sujo e digo, esse pode ser nosso segredinho. Assim que eu digo isso, ela fica com uma cara furiosa e me dá um soco no rosto enquanto diz, Tsunade, eu disse não seja tão desprezível, seu pirralho. Então minha figura bate em uma árvore. Depois que a poeira baixou, havia um tronco onde eu deveria estar. Então eu saio de trás de uma árvore e digo, Tsunade-sensei, se você fosse 10 anos mais nova, eu gosto de mulheres obstinadas como você. Ela então parece ainda mais irritada e diz, Tsunade, o que isso quer dizer, pirralho, que eu sou muito velha, ou algo assim? É tão fácil controlar o fluxo da conversa depois que você conhece alguém tão bem quanto eu, Tsunade, tanto no anime quanto na realidade. Eu deveria ter me tornado um político na minha vida passada. Então faço uma cara trágica e digo, Tsunade-sensei, é muito difícil para mim dizer isso, mas preciso dizer. Se você quiser sair para um encontro, devemos fazer isso depois do treino. Tsunade então suspira e olha para mim calmamente. Então ela percebeu que eu estava conduzindo pelo nariz, que admirável que ela se acalmou. Ela apenas olha para mim e diz, Tsunade, sabe, garoto, você seria um ótimo Hokage com seu jeito de entrar na cabeça das pessoas e fazer política. Então dou de ombros e digo, suspiro, lá vem você de novo com os elogios. Você deve ter se apaixonado muito por mim, sensei, para me dizer que eu posso ser o maior Hokage. Tsunade, suspiro, você sabe que eu tenho namorado, certo? Ela sorriu um pouco. Ela provavelmente esperava que eu ficasse perturbado ou pelo menos recuasse, mas eu só estou me divertindo. Eu apenas faço uma cara normal e digo com uma voz completamente desinteressada. É mesmo. Quando é que vamos nos encontrar de novo? Tsunade, suspiro, você sabe que é realmente sem vergonha. Então eu faço uma cara séria e digo, então o que você vai me dizer, Tsunade? Ela percebe que não usei o termo sensei, mas não diz nada. A fase 1 do plano para obter o deus do trovão voador começa agora. Ela então olha para suas mãos, fecha-as em punho e diz, Tsunade, sabe, antes de lutarmos com Anzo, acho que eu tinha uma arrogância subconsciente. Não sei quando começou, mas parei de melhorar. Então me lembrei de um selo especial que a avó Mito usava para sugar o chakra não utilizado de um certo ser selado nela e conseguiu usá-lo para si mesma. Sei que você vai perguntar, mas não posso lhe dizer o que era. É um segredo de classificação S. Ela provavelmente está falando da Kyuubi. Tsunade. Então pensei, por que não posso usar esse selo para sugar meu chakra quando não estou fazendo nada para recuperar parte dele armazenado e que não uso? Bem, essa é uma ideia óbvia, mas inteligente da parte dela. Tsunade foi muito difícil. Tive que aprender a técnica do palácio mental do meu tio-avô que ele aprendeu com os Yamanakas. E então fazer um lugar para o chakra e tudo isso me levou 6 meses para preencher esse selo enquanto segurava o controle do chakra mesmo enquanto dormia e lutava e era difícil encontrar a quantidade específica de chakra sifonado porque eu poderia me cansar rápido ou sofrer exaustão de chakra. Costumava ser tão difícil, mas agora se tornou um processo automático. Então ela faz uma cara de brava e diz, Tsunade, se eu lutasse contra Anzo agora, ele teria uma grande surpresa. Então ela sorri e diz, Tsunade, a técnica que eu mesma vou te ensinar, a técnica que me tornou o Sannin mais forte do momento se chama. Capítulo 36.
Tsunade, a técnica que eu mesma vou te ensinar, a técnica que me tornou o Sunny mais forte no momento, é chamada de criação-renascimento. Então ela começa a explicar como isso funciona, como a divisão celular é forçada e o risco de usar sua expectativa de vida para funcionar. Eu não vou usar essa técnica, a menos que eu esteja às portas da morte. O que não farei porque sacrificaria todos ao meu redor para não usar nenhum pingo de vida, o que parece um negócio melhor para mim. Eu também preferiria usar o Sinkura, destruição de feridas de Kabuto, no qual o usuário analisa a expressão facial do oponente, os movimentos e as propriedades de seu jutsu para antecipar onde e como ele será atacado. Ele então reúne chakra na área do corpo onde o ataque atingirá, iniciando preventivamente o tratamento médico para minimizar o dano que receberá. Quanto mais extenso o dano, mais chakra é necessário para curar. O dano do Rasengan é tão grande que Kabuto não tem chakra suficiente para se recuperar totalmente. Mas serei capaz de superar essa fraqueza com o selo de Tsunade. A técnica de cura de Kabuto é realmente como um milagre. Ela usa a habilidade de ativar e reproduzir células com chakra para curar. Claro que é mais difícil de usar do que a de Tsunade, mas para uma técnica de cura ela está na mesma categoria em velocidade de cura com a criação do renascimento. Claro que não estamos comparando com regeneração mística, força de 100 técnicas que te torna praticamente imortal no campo de batalha. Eu não acho que Tsunade tenha desenvolvido isso ainda. É verdade que a criação do renascimento te ajuda a se regenerar sem sinal de mão e te cura de cortes de kunai ou facadas de espada. Mas em regeneração mística, força de 100 técnicas, você pode ser esfaqueado pela espada Susanoo e você vai se regenerar rapidamente. Você é cortado ao meio e você ainda vai sobreviver, mas isso corta muito a vida útil. Então Tsunade explica para mim alguns detalhes menores e me dá o pergaminho para aprender como fazer um palácio mental que é praticamente uma construção em sua mente. Todos os tipos de construções podem ser feitas lá, afinal é sua mente, mas tem um limite, é claro. Mas ajuda a neutralizar a leitura mental por um tempo. Por exemplo, você pode proteger memórias de alguém construindo uma porta cercada por correntes para manter as memórias seguras, mas também há a limitação de que você não pode construir algo como uma porta que seja indestrutível e que não abra. De qualquer forma, isso é muito útil para mim. Salto no tempo, um mês depois. Bem, eu progredi muito durante este último mês. Dominei o livro intermediário Uzumaki Fuinjutsu e agora não vejo Kushina ou Minato muito e uso a desculpa de estar ocupado com o treinamento de Tsunade Sensei. Eles não são realmente úteis para mim no momento. É claro que não vou ostracizá-los, estou apenas usando meu tempo melhor. Eu também aprendi o selo renascimento da criação. Agora tenho uma tatuagem em forma de diamante na minha testa e estou com as reservas de chakra muito baixas agora, quase o tempo todo. Eu usei isso a meu favor e aprendi bem rápido, em apenas uma técnica fraca de super força da Tsunade, e devo dizer que é realmente poderosa. Provavelmente terei que manter o controle por até 5 meses para construir meu selo na testa. A propósito, meu palácio mental é um filme de terror completo, vamos deixar assim, e minhas memórias estão bem protegidas e escondidas. Também construí no quintal do meu castelo de terror o local onde meu chakra extra ficará. A propósito, hoje Tsunade Sensei vai me convidar para almoçar para aprender sua técnica de super força. Enquanto vou ao restaurante caro para onde iremos, penso nos meus planos e esquemas. Tenho tantas técnicas que quero aprender, mas não tenho tempo. Eu poderia criar o Jutsu Rasengan ou aprender Jutsu de invocação, ou experimentar nos membros do meu clã. Eu tenho Mu. Fico então pensando no meu plano de fazer com que Kushina me dê os pergaminhos avançados e mestres do Uzumaki Fuinjutsu. Mas preciso esperar um pouco mais para que a oportunidade se apresente e tudo esteja no lugar. Eu continuo fornecendo 80% do meu chakra para o selo todos os dias. Mas eu não tenho a quantidade de chakra da Tsunade, que conseguiu fazer isso em 6 meses no meio do campo de batalha, onde o uso de chakra estava no máximo todos os dias. Com esse ritmo que estou, devo terminar em 5 meses. É bem parecido com Tsunade Sensei, mas estou na vila e não preciso lutar e desperdiçar chakra todo dia. Então chego no restaurante, abro a porta e vejo Tsunade em uma mesa me esperando. Então eu tenho uma ideia genial. Eu sorrio, vou lá fora novamente e faço um clone de sombra. Ok, por hoje eu não posso fazer mais clones de sombra, mas se isso funcionar, definitivamente valerá a pena. Então vou até Tsunade, sento-me, peço minha comida, sorrio para ela e digo: olá linda. Ela apenas olha para mim, entediada, brincando com sua bebida com um canudo e diz: Tsunade, onde você leu isso em algum livro cafona de como pegar garotas? Eu ainda continuo sorrindo e digo: lá vai de novo, meu trabalho duro não compensa. Ela então sorri e diz: Tsunade, às vezes realmente não compensa. Então vejo uma oportunidade e pergunto com uma cara preocupada: o que está te incomodando, sensei? Ela então suspira, esfrega a testa e diz: Tsunade, suspiro, não é nada, só o de sempre, minhas ideias sendo rejeitadas e tudo mais. Então eu sorrio e digo: ok, então me conte a ideia. Então ela parece insegura e diz: Tsunade, bem. Ela então começa a explicar que ter um ninja médico no esquadrão ajudará a aumentar a sobrevivência. O mínimo que ela está pedindo é ter alguém com conhecimento médico no time. Eu apenas sorri e assenti seriamente. Mas eu estava apenas ouvindo pela metade. Eu já sabia o que ela queria dizer pelo anime. Estou esperando outra coisa. Então, de repente, uma senhora idosa vem até a nossa mesa e diz: Bem, olá, jovens. Vejo que vocês estão em um encontro juntos. Como isso me lembra de quando eu era mais jovem. Vocês são simplesmente feitos um para o outro, pelo jeito. Mocinha, você deveria prendê-lo e mantê-lo. Caras bonitos como eles são guardiões. Então. Capítulo 37. Tsunade olha para a velha e diz a ela:
Tsunade, ei vovó, você precisa verificar seus olhos. Eles podem estar te enganando devido à sua idade. Então a velha se aproxima de Tsunade e sussurra para que Tsunade possa ouvir. Claro que eu era um ninja e um Inuzuka, além disso, é claro que eu ouvi também. Sussurra, agora eu entendo que você não quer que ele saiba ainda. Não se preocupe, na minha idade eu sei dessas coisas. Eu sei que você gosta dele e tenho certeza que ele gosta de você, afinal, se ele não gostasse, ele não teria ido ao encontro com você. Tsunade então suspira e massageia a testa em frustração. Então ela diz, Tsunade, você sabe que é uma bruxa muito intrometida. Então a velha parece triste e apenas diz, os jovens de hoje em dia não têm respeito. Quando eu era jovem, também me apaixonei por um homem mais jovem, mas não fui atrás, e tenho sido miserável desde então. Ela então aperta o ombro de Tsunade e Tsunade quase lhe dá um soco por instinto. Uau, ela está realmente no limite por estar no campo de batalha por tanto tempo. Então a velha diz, quando te vi, não queria que você acabasse como eu. Tsunade, sim, tanto faz, velha bruxa. Então a velha sorri e vai embora dizendo, lembre-se das minhas palavras, mocinha, mesmo que você as descarte tão rapidamente. Quando chegar a hora, sempre siga seu coração. Então a velha vai lá fora. Ponto de vista de mulher velha. Quando estou saindo, uma jovem garçonete me para e diz, mãe, você saiu sem pedir nada, algum garçom te incomodou? Então eu sorrio e digo, velha, não, eu só fui ao lugar errado para encontrar meu neto. Então a garçonete parece preocupada e diz, você quer que eu te ajude a encontrá-lo ou algo assim? Velha, não, eu sei onde ele está, não se preocupe, mocinha. Então ela acena e eu vou em um aliado e desfaço minha transformação, e então um jovem garoto com tatuagens de Inuzuka sai da transformação e se dissipa, provando que ele é um clone das sombras. Ponto de vista da velha mulher fim. Yami ponto de vista. Então me vem à mente as lembranças do meu colono, mas eu as deixo de lado. Então Tsunade olha para mim. Eu olho de volta para ela com uma cara séria e digo, eu acho que você deveria ouvir a Tsunade dela. Ela então fica com raiva imediatamente e diz, Tsunade, você sabe que está se tornando mais irritante a cada dia. Então eu sorrio e digo, e você ama isso, né? Tsunade então suspira e depois de mais uma conversa fiada a comida chega enquanto estamos comendo. Não consigo deixar de olhar para o peito dela quando ela não percebe. Então fico pensando como ela passou de um peito plano da infância para esse peito de 106 centímetros. Estou bastante curioso para saber se ela armazena o chakra do selo de força Sei no peito e Sakura na testa. É por isso que Tsunade tem seios tão grandes e Sakura tem uma testa tão grande. Não. Tsunade também armazena seu chakra na testa. De qualquer forma, enquanto Tsunade e eu comíamos, conversamos um pouco e eu perguntei a ela. Tsunade Sensei, você vai para o campo de batalha em breve? Ela apenas olha para mim e diz. Tsunade, não, na verdade não. Vou ficar aqui por pelo menos 3 meses. Eu sorrio para ela e digo. Que bom, temos bastante tempo para conversar. Tsunade olha para mim desconfiada como se eu estivesse planejando algo e diz. Tsunade, o que isso quer dizer, garoto? Não sei se você quer passar um tempo com sua linda professora ou se está tramando alguma coisa. Suspiro, um aluno não pode sentir falta do seu professor? Por que você está tão desconfiado? Mas eu quero aprender tudo que seu clã tem a oferecer. Tsunade então olha para mim e diz. Tsunade, talvez porque você esteja tentando seduzir seu próprio professor. Então eu digo a ela com uma voz poética e ridícula. O que não, eu não vou te seduzir. Eu vou fazer você se apaixonar. E nós já estamos no nosso primeiro encontro, então eu sou muito eficaz. Ela então termina seu peito de frango, olha para mim e diz. Tsunade, suspiro, ok, então eu vou te dar uma forcinha, pirralho. Garoto, você é jovem, você não sabe o que é amor. Você nem sabe nada sobre mim. Eu discordo, Tsunade. Eu até sei seu futuro. Eu sorrio para ela e digo. Bem, poderíamos nos conhecer melhor, é para isso que existem os encontros. Tsunade, não, encontros são para adultos. Não para crianças de 9 anos que acabaram de ter sua primeira paixão. Então olho para ela e digo. O sensei cruel como sempre. O que eu fiz para merecer isso? Então fico sério com um leve sorriso e digo. Bom, de qualquer forma, o melhor momento para aprendermos um sobre o outro é em um encontro. Então Tsunade sensei, como estão seus animais de estimação? Eu faço um sinal de mão para a batalha. Como que eu estou realmente perguntando é como estão as linhas de frente. Tsunade percebe isso depois que todas as informações de guerra que eu tenho como Chunin são mínimas. Eu tenho algumas informações como o chefe do clã, mas a maioria das patrulhas do meu clã está na Terra do Fogo. Este é o melhor lugar para perguntar, afinal, é proibido para ninjas dizerem coisas sobre a situação da guerra, pois isso pode desencorajar alguns que logo serão bucha de canhão. Tsunade, bem, eles são bons, mas às vezes quando vou dormir eles latem na janela, às vezes até na porta. Significado, então estamos sendo atacados por todos os lados, exceto porque temos paz com eles. Então eles parecem bem assustadores. Não devo visitá-los por um tempo. Significado, eu não deveria ir para os campos de batalha neste momento, pois eles são perigosos. Ela então suspira e massageia a testa. Tsunade, sim, eles têm estado muito bravos ultimamente. A única maneira de acalmá-los é deixá-los nadar no lago do meu quintal. Significado, sim, eles são, mas entre eles o campo de batalha da Terra da Água é o mais calmo. Então eu apenas dou de ombros e digo. Bem, alguns cães têm suas peculiaridades, como alguns que gostam de luz e outros que gostam de brincar na lama. Significado, então, qual dos campos de batalha é o mais perigoso? Tsunade, bem, eles odeiam as luzes da casa porque elas são tão brilhantes que vou mandar alguém consertá-las. Significado, a Terra do Relâmpago é a mais perigosa porque eles têm um Raikage na linha de frente, mas também temos alguém o segurando. E eles brincando no quintal lá fora como animais normais na Terra. Ela então sorri e diz.
Tsunade, bem, sim, eles brincam alegremente lá, mas você sabe de uma coisa interessante? Às vezes eu vejo um esquilo sentado na cerca observando os cachorros. Meus olhos se arregalaram com o que ela acabou de dizer. Significado? Houve rumores de nossos espiões de que o guardião do invisível Onok vai se juntar ao campo de batalha. Então, a propósito, posso ir consertar seu lago para deixá-lo mais agradável para os cachorros. Significado, é bom ir para o campo de batalha da névoa. Então faço uma cara de flerte e continuo. Talvez você possa me acompanhar para um mergulho. Significado, você vai estar lá? Ela apenas olha para mim enquanto bebe uma taça de sake e diz. Tsunade, bem, eu vou ficar só observando de longe. Se eu quiser nadar, vou sozinha. Significado, sim, estarei lá, mas estarei curando e atingindo os pontos importantes sozinho. Não se preocupe, mas ficarei de olho em você. Então eu sorrio e digo. Se você vai me ver nadando, então preciso visitar seu lago. Significado, bem, se você estiver lá, me sentirei muito mais seguro. Ela então dá um sorriso zombeteiro e diz. Tsunade, sim, mas espero que você saiba nadar e não se afogue. Significado, por que você arriscaria ir até lá? Você pode morrer. Então eu respondo seriamente. Não se preocupe, sou um nadador incrível. E bem, eu quero ajudar seus cães. E eu sou um Inuzuka. Ajudarei qualquer cão que precise. Significado, não se preocupe comigo, eu posso cuidar de mim mesmo. Quero ajudar Konoha a diminuir o número de baixas. E ajudarei qualquer ninja de Konoha. Tsunade, sim, mas por que você passaria por todo esse trabalho? Você sabe que eu não vou te pagar direito. Significado, sim, mas você sabe que não será pago pelos seus esforços. Então faço uma careta, cruzo os braços e digo. Tsunade mesquinha, mas eu não preciso de pagamento, só quero que todos os cães de Konoha conheçam meu poder e minha grandiosidade. Significado, não me importo com dinheiro, só quero que todos saibam do meu poder e reputação. Tsunade então parece ansiosa, como se soubesse o que eu diria em seguida, mas ela pergunta mesmo assim com o rosto sombrio. Tsunade, e por que isso seria útil de alguma forma? Significado, e por que você passaria por todo esse trabalho? Então sorrio e digo para uma Tsunade ansiosa. Bem, é claro que quero me tornar o líder deles. Então Tsunade quebra o copo de sake em sua mão. Capítulo 38. Então sorrio e digo para uma Tsunade ansiosa. Bem, é claro que quero me tornar o líder deles. Então Tsunade quebra o copo de sake em sua mão. Então ela se levanta com raiva, bate na mesa e diz. Tsunade, você tá brincando comigo, pirralho? Você acha que é tão fácil se tornar Hokage, que você pode simplesmente aparecer e dizer isso? Idiotas como você sempre morrem jovens. Bem, então nós simplesmente quebramos qualquer segredo que tínhamos. E algumas pessoas estão até olhando para nós. Eu então apenas sorrio e digo a ela. Claro, Tsunade, quem realizará suas ideias se não sua adorável aluna? Então ela parece brava e triste ao mesmo tempo e então simplesmente se levanta da mesa, vai embora e sai do restaurante. Eu apenas olho para as costas dela e penso. Bem, ela ficou mais brava do que o esperado, acho que a lembrei muito do irmão. Bem, de qualquer forma, meu plano não deu muito certo. Mas eu não gosto de surpresas, então terei que tornar meus planos mais eficientes da próxima vez. Então a garçonete vem e eu pago. Que refeição cara, puta merda. Tsunade pode ser muito mais rica do que eu pensava. Só uma refeição custou 30 mil ryu, isso é loucura. Eu sei que a comida é muito boa e tudo mais, e a maioria dos clientes aqui são nobres que vêm visitar Konoha, mas ainda assim tão caro assim, você tá brincando comigo? Isso é algo em torno de 3 mil dólares para uma refeição para dois. De qualquer forma, vou para casa e vou dormir depois de tomar um banho. Salto no tempo, um mês depois. Bem, Tsunade não falou comigo por 3 dias depois daquele encontro e mesmo assim não falamos mais sobre isso. Quero dizer, Dan provavelmente já expressou seu desejo de ser Hokage. Mas ela acha que ele é um adulto e Tsunade provavelmente acha que ele tem o poder de sobreviver tendo esse sonho. Também a morte de Asuntori pode tê-la feito se tornar mais contra os tipos de crianças que querem ser Hokage. Quero dizer, tanto ele quanto Navaki morreram. Ela pode pensar que é minha vez. Este mês eu estava aprendendo Rasengan e quase o dominei. Acredito que esta semana vou dominá-lo. Demorei muito porque não faço clones de sombra para dominá-lo mais rápido e estou aprendendo a fazer isso com uma mão. Também não tinha nada de novo para fazer depois de desperdiçar quase todo o meu chakra. Então comecei a fazer etiquetas explosivas e selos diferentes para quando vou ao campo de batalha. O relacionamento meu e de Tsunade não se desenvolveu mais. Mas não me arrependo do que disse no restaurante. Preciso que ela me leve a sério como um adulto. Claro que isso não a fará me ver como um adulto imediatamente, mas você sabe o que dizem. A jornada de 1000 milhas começa com o primeiro passo. O Rasengan é o primeiro jutsu de rank a que aprenderei. Tsunade me ofereceu o contrato de invocação para Katsu, mas eu recusei. Sei que Katsu é uma invocação de rank alto, mas não acho que ela seja a certa para mim. Claro que eu conseguiria uma invocação gigantesca e seria capaz de lutar contra oponentes mais fortes. Ela também é capaz de curar outros, mas eu realmente não me importo em curar outros. O que eu quero é uma invocação mais forte que possa me ajudar na luta, mesmo contra algo como Suzano Perfeito. Obviamente não para brigar diretamente com o Suzano Perfeito, mas me dar apoio. Eu quero o tipo de invocação que será útil até mesmo para alguém com poderes do nível final de Naruto. Salto no tempo, um mês depois. Tsunade está tentando me convencer a não me tornar Hokage dizendo coisas como toda a papelada que terei que preencher, longas reuniões e tudo mais. Mas ela não me entende. Imagine todas as técnicas proibidas que você poderá aprender sem precisar se esgueirar. A propósito, minha furtividade é muito melhor que a do Naruto da academia. Mas tenho 99% de certeza de que não é tão fácil pegar um pergaminho proibido. Tem que ser mais difícil. Naruto fez parecer tão fácil.
Se fosse tão fácil, todo mundo saberia essas técnicas e todo espião daria a vida para obtê-las. Um Uzumaki fez os selos de segurança ao redor dele e permitiu que pessoas com sangue Uzumaki pudessem entrar? Ou é porque Naruto é filho de um antigo Hokage e os selos talvez permitam que a família de um Hokage entre? Bem, não adianta se preocupar com isso. De forma alguma vou arriscar por algumas técnicas que nem sei usar bem, e a maioria delas nem sei usar. Também preciso pesquisar mais sobre a técnica dos 8 portões, mas não me sinto exatamente confortável em fazer isso se não estiver na minha melhor forma, afinal. Você sabe, o indivíduo enlouquecido pelos 8 portões não é algo com que eu queira lidar, mesmo que eu esteja 100%. No anime, quando Sakura estava aprendendo a técnica do selo de força 100, seu poder não caiu drasticamente como eu, porque ela não tinha grandes reservas e levou 3 anos para completá-la. E você não pode ficar mais fraco que Sakura naquela época. Ainda faltam 4 meses para concluir a técnica. Estou de olho em Kushina porque meu plano de obter os livros finais de Uzumaki está na fase mais importante agora. Se eu não puder obtê-los agora, não sei se terei a chance novamente. Então eu acaricio meu Ninkinshiro que está dormindo no meu colo e penso: é hora de você crescer, garotinho. Então, enquanto eu estava no meu quintal acariciando Shiro e observando Tsumi treinando, a propósito, ela tem 7 anos agora, ainda está na academia. Ela quer se formar mais rápido para poder mostrar sua força na guerra, mas eu a aconselhei severamente contra isso, afinal, eu já estou ciente de algumas borboletas que estou criando no mundo e ela pode morrer lá fora junto com seus Ninkin. Eu acho que ela tem o mesmo Ninkin que o Kanone, embora eu ache que tenha uma memória muito boa, não tenho certeza se ela tinha 1 ou 3 Ninkin. Aquela com os 3 Ninkin pode ter sido sua filha Ana. Parece que estou esquecendo algumas informações insignificantes sobre Naruto, mas não importa, afinal, o que preciso saber é o enredo principal e os poderes dos personagens. Tenho certeza de que não vou esquecer disso. Não estou escrevendo nada sobre meu conhecimento futuro ou qualquer coisa sobre minha primeira vida. Afinal, Kabuto decifrou algo que só é legível com o Sharingan e o Mangekyou Sharingan. Para lê-lo completamente, acredito que você precisa ter o Rinnegan. Do que estou falando é da Tábua de Pedra Uchiha. Aposto que ele poderia fazer o mesmo com alguma língua estrangeira com ainda mais facilidade. Não vou subestimar ninguém neste mundo, vou lutar e pensar em todos mais inteligentes e fortes do que eu. Se eu baixasse a guarda um pouco, seria morto por alguém. Vou ser honesto comigo mesmo, tenho medo, que se eu amar e confiar em alguém neste mundo, um dia, a pessoa que eu amo e confio seria colocada sob um genjutsu como Koto Amatsukami e me apunhalaria pelas costas. Tudo costumava ser muito mais simples e seguro na minha vida passada, eu apenas me cercava dos meus amigos, colocava uma figura de liderança idiota no meu grupo de amigos, e apenas subia mais alto na escada da sociedade. Afinal, eu sempre fui um verdadeiro azarão na minha vida passada, não como o azarão do anime com Naruto, tosse, tem uma raposa de 9 caudas, Izukumi Midoriya Boom, um por todos, é tão ridículo. Para um verdadeiro azarão subir mais alto é impossível sem sujar as mãos. Qualquer um que diga que chegou ao topo limpo é um mentiroso. Eu tinha tantos planos na minha vida passada para chegar ao topo. Olha só, estou ficando nostálgico. Mas também seria mentira se eu dissesse que odeio este mundo. Ele me possibilita realizar um sonho que eu tinha enterrado no fundo do meu coração. E às vezes é tão emocionante, tão imprevisível e insondável. Eu meio que odeio isso, mas também gosto da aventura. Capítulo 39. Salto no tempo, idade 10 anos. Agora tenho 10 anos, comemorei meu aniversário convidando todos os membros do meu clã para minha casa. Como chefe do clã, esperavam que eu fizesse pelo menos isso. Gastei cerca de 2 milhões de ryu na festa e devo dizer, foi chato. Só minha família e amigos estavam lá. Kushina como sempre estava me parabenizando com uma personalidade borbulhante. Eu realmente não recebi nenhum presente útil. Tsunade, sensei foi ao campo de batalha novamente, então ela não estava em Konoha para o meu aniversário. Sakumo ficou em Konoha por um tempo, mas depois voltou ao campo de batalha novamente. Nós realmente não nos conhecemos, afinal somos apenas conhecidos. Ele provavelmente estava aqui para o nascimento de Kakashi, embora isso seja provavelmente um segredo. Afinal, não queremos que os espiões em Konoha saibam da fraqueza do Presa Branca. Também terminei de construir o Força do Selo 100 e também aprendi Criação Renascimento. Vou tentar criar uma técnica mais eficiente a partir disso. Meu corpo teve tempo de crescer um pouco, então eu o treinei novamente em sua capacidade máxima e ainda treino todos os dias para mantê-lo assim. Meu chakra também cresceu bastante, e agora que tenho o chakra armazenado em meu selo, tenho bastante chakra disponível para mim. Também depois que eu consegui minha capacidade total novamente, eu comecei a treinar controle do vento com meus clones de sombra, você sabe, aquele que o Naruto fez para dividir a cachoeira. Eu fiz isso em uma cachoeira normal que eu criei no campo de treinamento de Inuzuka. Claro que eu não sou Yamato, então eu usei um rio para me ajudar a fazer a cachoeira. Ainda não dominei a técnica de controle do vento, mas posso sentir, estou perto de conseguir. No lado do campo de batalha, Konoha e Nuvem estão em um impasse. No lado de pedra, a batalha está acontecendo na Terra da Chuva. Os principais lutadores do lado de Konoha são Dan, Jiraiya e Orochimaru. Tsunade está no campo de batalha da névoa, mas ela também pode se mover para a Terra da Chuva para lutar contra a pedra. Anzo está apenas lutando contra Konoha e a Vila da Pedra que estão lutando em seu país. Mas há apenas um dele, e provavelmente há muitos massacres de seu povo acontecendo na Terra da Chuva. A propósito, Névoa está muito passiva, eles podem tentar ficar em paz, ou estão planejando algo. Aposto que eles estão planejando algo. De qualquer forma, não vou para o campo de batalha no momento. Ainda continuo
observando Kushina esperando meu momento de atacar. Salto no tempo 5 meses depois. Enquanto estou indo para o local de encontro que eu, Kushina e Minato deveríamos ir, penso no progresso que fiz durante esses últimos meses. Eu dominei o exercício de controle do vento. É claro que não tenho o chakra para usar Rasen Shuriken, mas agora posso revestir minhas armas com o chakra do vento e sou capaz até de arremessá-las com o chakra do vento ainda nelas. Agora também sou capaz de cobrir minhas garras com chakra de vento para torná-las capazes de rasgar pessoas como tofu. Então sim, agora sou muito perigoso para lutar em combate corpo a corpo. Eu também tenho armazenado muito chakra no meu selo. Tenho cerca de 10 vezes mais chakra do que o normal, então é como ter 11 chakras de Jounin de Elite baixa em uma pessoa, o que é muito. Então quando chego ao local de encontro, que é um campo de treinamento, vejo algo no chão. Meus olhos se arregalam e penso, finalmente, ainda há alguns cabelos ruivos naquele lugar. Bem, então é hora de começar o plano. Então eu sinto tudo ao meu redor e fico lá, apenas segurando o cabelo por cerca de 15 segundos, e então Minato vem e diz, Minato, ei Ami, onde está Kushina? Ela não costuma se atrasar. Eu apenas olho para ele e mostro o cabelo. Ele apenas olha confuso e diz, Minato, o cabelo da Kushina. Então aponto para outra direção, na qual há outro pedaço de cabelo, ele o pega em suas mãos e então eu digo, por que ela deixaria o cabelo assim? Então meus olhos se arregalam e eu digo, impossível. Minato, siga-me. Ele olha para meu rosto sério e então me segue. Eu então conto a ele minha especulação, de que algo aconteceu com ela e então continuamos seguindo a trilha por horas até chegarmos na Terra da Água Quente que fica entre a Terra do Fogo e a Terra do Gelo. Na Terra do Gelo é onde o campo de batalha entre Konoha e a vila como nuvem. Levamos algumas horas para alcançar o ninja, até anoitece, mas eu e Minato continuamos seguindo a trilha. Então vemos os 3 ninjas da nuvem caminhando com Kushina também caminhando amarrada com uma corda em volta da parte superior do corpo. Eles acham que estão seguros agora. Eles não perceberam que Kushina deixou um rastro de cabelo para qualquer ninja inimigo seguir. Sinto o chakra deles e digo com sinais de mão para Minato que eles são do nível Ambu. Então eu e Minato colocamos um selo supressor de chakra e os atacamos imediatamente. Minato derrota um com um golpe no pescoço e eu derroto o meu cortando uma kunai atrás do pescoço dele. O último percebe e pula para trás. Eu imediatamente desfaço o selo de supressão de chakra. Ilusão demoníaca, paralisia de cão amarrado. Seus olhos então ficam desfocados. Eu apenas jogo minha kunai em direção a ele com chakra de vento e ela passa direto por sua garganta e espinha. Kushina ainda está caminhando distraidamente, então eu e Minato ficamos na frente de Kushina e então ambos falamos ao mesmo tempo. Minato, você está ferida, Kushina? Viemos para te salvar. Então ela olha para nós e sorri antes de começar a cair. Eu e Minato a pegamos e desamarramos as cordas. Eu sorrio para ela e digo, você vai ficar bem agora. Então eu cutuco Minato, que cora um pouco mas a carrega como uma princesa. Então Kushina volta a si e diz, Kushina, espere um minuto. Então Minato pula, e Kushina olha para a mão de Minato e vê seu cabelo. Kushina, e isso é, Minato, seu cabelo é lindo. Então eu notei isso imediatamente. Eu também pulo bem atrás deles e então penso, isso é tão estranho ver crianças fazendo aquela coisa de Romeu e Julieta. Então Kushina desvia o olhar com as bochechas vermelhas e diz, Kushina, mas você sempre me ignorou. Ela provavelmente está falando sobre ele não ajudá-la com os valentões da academia. Minato, porque eu sabia que você era forte de corpo e espírito. Então ele pousa no topo de uma árvore, eu também pouso no topo de uma árvore ao lado deles. Minato então diz, Minato, mas essa é uma luta entre vilas. É diferente das suas outras lutas então. Kushina enquanto olha para o rosto dele diz, Kushina, e daí? Minato então sorri para ela e diz, Minato, eu não queria perder você. Kushina cora e diz, Kushina, mesmo que eu seja um estranho. Minato, por que você diz isso? Você mora em Konoha, então você é um de nós. Sim, isso ficou chato muito rápido. É melhor fazer algo útil. Então coloquei todos os corpos em um pergaminho e depois de algum tempo começamos a retornar para Konoha. Quando chegamos em Konoha, fomos muito questionados pelo conselho de Konoha, então mostramos a eles a evidência de 3 ninjas da nuvem e eles verificaram os livros de bingo. Um valia 14 milhões de ryu, outro 2 milhões de ryu e o último 17 milhões de ryu. O cara de 2 milhões de ryu provavelmente era algum agente oculto ou espião porque ele definitivamente era mais forte do que 2 milhões de ryu. O conselho, cujos membros são Omura, Koharu e Danzo, nos deu as recompensas dos ninjas e nos disse para decidir entre nós como dividi-las. Então fomos para fora da torre do Hokage e dividimos 11 milhões para cada um, embora Kushina não quisesse aceitar sua parte, então eu disse, Kushina, somos amigas, certo? Ela assente timidamente. Então eu sorrio e digo, então eu quero que você fique com isso. Imagine, você poderia comprar tanto ramen com esse dinheiro. Agora você tem certeza de que quer desistir disso? Ela parece tentada, mas diz, Kushina, sim, tenho certeza que quero que vocês fiquem com ele. Então olho para ela seriamente e digo, vou jogar no lixo ou queimar o dinheiro que você me der. Ela parece determinada e diz, Kushina, não me importo, você pode fazer o que quiser com isso. O quão teimosa ela pode ser. Pois bem, então eu vou lhe mostrar. Ela então me dá sua bolsa de ryu, então eu a pego, coloco no chão e começo a fazer sinais de mão. Estilo fogo, fogo. Então quando estou prestes a usar um jutsu de fogo, ela pega o dinheiro do chão muito rápido, olha para mim com raiva e diz, Kushina, que diabos? Você está louco, você está louco. Eu apenas sorrio e digo, então você aceita o dinheiro agora? Kushina, sim, eu aceitarei.
Minato apenas ri enquanto observa nossa interação. Então olhamos para ele também e rimos um pouco juntos. Salto no tempo, 1 semana e 3 dias depois. Manhã, ouço uma batida na porta enquanto leio o livro avançado de Uzumaki Fuinjutsu que Kushina me deu porque somos família e amigos. Ela também deu para Minato e provavelmente não queria que eu me sentisse excluído depois que eu a salvei, além de confiar em mim. Agora também sei porque este livro não é dado a estranhos. 90% do livro está cheio de selos de maldição. Toque toque. Então suspiro e vou até a porta da frente, abro-a e vejo um cara da corporação Genin. Então ele olha para mim e diz: Inuzuka-sama, você está sendo invocado por Danzo-sama. Capítulo 40. Inuzuka-sama, você está sendo convocado por Danzo-sama para a Torre do Hokage. Eu apenas sorrio e digo a ele: sim, estarei aí imediatamente, só deixe-me me preparar, ok? Ele então olha para mim e diz: ok, eu só deveria entregar a mensagem. Ele então vai embora. Então eu penso, por que diabos Danzo me chamaria? Ele vai me oferecer para me juntar à raiz. Não, eu sou um chefe de clã e muito importante para me juntar à raiz. De qualquer forma, não estou me enviando para a boca de um tigre. Não sou um protagonista chinês. Então eu ativo o selo Força de um 100 e uso o clone das sombras. Eu usei Força de um 100 selo porque fiz um clone das sombras com a mesma quantidade de chakra que eu. Então eu o enviei para encontrar Danzo. Então eu arrumo todas as minhas coisas. Se Danzo está planejando me eliminar ou algo assim, eu estou correndo. Não importa se eu me tornar um ninja desaparecido. É uma pena porque eu conquistei muita coisa em Konoha e passei por todo esse trabalho para chegar a uma posição de poder. Eu também tinha muitos planos em Konoha. Eu faço outro clone para ficar na minha casa como meu sósia. Então eu vou para a borda da barreira sensorial de Konoha e estou pronto para pular fora assim que meu clone se estourar se algo problemático acontecer. Preciso reorganizar completamente meus planos, caso eu me torne um ninja desaparecido. Não vou criar minha própria vila como Orochimaru, dá muito trabalho e pouca recompensa. Mas vou precisar de dinheiro para fazer meus experimentos. Bem, primeiro eu preciso ficar mais forte, então eu vou personificar um Kage. Eu acho que eu vou com a vila de grama escondida a uma vila sem importância e bem escondida, e ainda tem riquezas suficientes. Ou talvez ir para a Terra da Neve e assumir depois de tudo isso é muito longe, e como a guerra está acontecendo, nenhuma das 5 grandes nações vai notar e depois que a guerra acabar será tarde demais porque eu terei 8 peões suicidas de portões, que eu vou manipular para trabalhar para mim, ou se eu não puder fazer isso, ameaçá-los com suas famílias de longe enquanto meu clone os lidera. Então eu me juntaria a Akatsuki com uma pessoa diferente. Eu também precisaria de um Byakugan se eu fosse sempre seguido ou atacado. Vou pegar um capanga do ramo principal, ou se não conseguir encontrar um, o que é improvável, vou esperar até o Kanone e arrancar os olhos de Hinata. Ela é fraca e ainda por cima tem um sensei Jounin fraco. 30 minutos depois. Já faz meia hora. Eles usaram um método especial para não me deixar receber memórias do meu clone? Então estou prestes a criar outro clone para fazer reconhecimento, mas então... o clone na minha casa estourou. O outro clone veio e me disse para voltar para casa. Eu ainda estou desconfiado. Então eu faço outro clone e digo a ele para ir para casa enquanto eu o sigo. Então vou para casa, meu clone que estava esperando ver meu outro clone que ele acha que é o meu verdadeiro eu e então ele se estoura. Tenho algumas memórias. Eu vejo, então eu estava paranoico sobre nada. Alarme falso então. Eu rio um pouco de mim mesmo. Mas ainda assim esteja sempre preparado, esse é o meu lema. Eu inventei enquanto estava neste mundo. Então penso novamente na conversa. Flashback, clone ponto de vista. Entro no escritório do Hokage e vejo Danzo e a outra conselheira. A última parece estar em outro lugar. Então eu olho para eles e digo: bom dia, membros do conselho. Gostaria de saber o motivo pelo qual fui chamado aqui. Eu ia chamá-los pelo nome, mas exceto Danzo, não me importei em lembrar ou saber os nomes dos outros membros. Danzo olha para mim com seu rosto sério e diz: Danzo, Yami Inuzuka, vejo que você não tem feito missões de nível seu ou superior, nem ido ao campo de batalha há alguns anos. Seu bosta, porque você não foi ao campo de batalha também retardado foi o que pensei. Mas por fora eu só parecia culpado e disse: senhor, eu queria lutar todo esse tempo. Mas porque me tornei o chefe do clã e tive que estabilizar meu clã então Tsunade-sensei veio e eu fiquei enfraquecido por um período de tempo. Ele parece pouco impressionado, provavelmente porque acha que eu colocaria meu clã antes de Konoha. Então ele simplesmente diz: Danzo, eu entendo, mas preciso de você para uma missão importante. No momento estamos com falta de homens e não estamos exatamente na melhor situação no lado da guerra. Ele então limpa a garganta e ativa um selo, e uma matriz de selamento está ao redor da sala. Eu o reconheço como um selo anti-espionagem e silencioso, e então ele diz: Danzo, a vila escondida no céu surgiu para desafiar as 5 grandes vilas ninjas. Preciso que você vá até lá e os espione e retransmita sua força militar e se você os vir como um perigo, preciso que você os segure com todos os meios necessários. Também lhe darei 20 genin do corpo genin e 72 ambu da minha própria divisão raiz, eles estão em torno do nível Chunin. Ele então olha diretamente para mim. Entendo, Danzo-sama. Vou completar a missão sem falhas e tentarei atrasá-los o máximo possível. Ele acena e também acrescenta: Danzo, você será o líder desta missão e o único ninja conhecido que assumirá a missão. Meus membros raiz permanecerão anônimos e os genin nem sabem para onde estão indo. Eles acham
acham que serão missões simples de classificação B. Além disso, se você completar esta missão, será recompensado com 2 missões de classificação S e elas serão adicionadas ao seu registro. Então olho para ele e digo: eu entendo, Danzo-sama. Danzo, suspiro, gostaria de ter mais forças de sobra, mas isso deve ser feito sem a maior emergência. Então ele me explica as rotas que posso tomar e como atravessar o território da névoa para poder ir para a Terra do Céu, que fica bem longe. Flashback fim. Yami ponto de vista. Agora entendi, haha. Isso significa que eu tenho outro pequeno peão no meu jogo de xadrez. A Vila do Céu, hein? Bem, então as coisas ficaram bem emocionantes. Preciso de um plano sobre como lidar com a Vila do Céu.